No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a treta que rolou nesse final de semana entre Will Smith e Chris Rock. Rolou até um tapa na cara por causa de uma brincadeirinha de mau gosto que o Chris Rock fez com relação à esposa do Will Smith. Bem, o que a gente pode aprender sobre isso? O que a psicologia fala sobre tudo isso? Quais são as lições que a gente pode tirar? E será que a inteligência emocional teria ajudado Will Smith nesse caso? Fique comigo. Bom, o Oscar 2022 vai ficar marcado na história com certeza, mas não foi por causa dos melhores filmes e das melhores indicações, e sim por causa do ocorrido entre Will Smith, um ator famoso, querido por muitos, e o Chris Rock, que também é famoso e querido por muitas pessoas. Se talvez você não esteja sabendo, eu vou explicar rapidamente. O Chris Rock era o anfitrião, aquela pessoa que vai fazer as homenagens, as brincadeirinhas, né, durante toda a cerimônia. E o que ocorreu foi que numa dessas brincadeirinhas, ele fez uma menção à careca da esposa do Will Smith. Ela sofre de uma doença autoimune que, por uma questão de estética, ela acabou raspando a cabeça. E é uma doença que ela sofre muito, ela já divulgou isso publicamente. E o Chris Rock foi fazer uma brincadeira que não foi muito bem aceita, né, em relação principalmente a uma doença da qual ela não tem controle, que é uma doença autoimune. E o Will Smith levantou-se, ele já estava bem próximo, se levantou, deu um tapa no Chris, voltou, sentou. O Chris ainda ficou meio, né, sem saber o que aconteceu. E ele falou que, o Will Smith falou que, olha, tira o nome da minha esposa da sua boca. Talvez tenha sido uma reação um pouco agressiva no primeiro instante, mas em 2016... o mesmo Chris Rock já tinha feito uma menção, mais uma brincadeirinha sem graça, né, que só ele ria e algumas pessoas da plateia, em relação ao casal. Eles já estão juntos há muito tempo, então é uma relação de amizade e inimizade entre o Chris e o Will Smith que já não vem tão bem desde 2016. Isso é o que aparece na mídia, né? Fora aquelas questões, né, que não estão no palco, que estão nos bastidores, que ninguém fica sabendo. Mas agora ficou claro que existe uma desavença entre os dois. E muitas pessoas estão se questionando, né? Alguns estão apoiando o Will Smith, que ele foi lá, defendeu a honra, tinha que bater mesmo. Se fosse com a mulher dele, ele também faria a mesma coisa. Outras pessoas estão falando, não, mas o Chris tinha o direito de se defender, não precisava disso tudo. O cara levantou no meio da cerimônia. Então, as opiniões estão se dividindo. Eu vou falar aqui sobre a questão da violência. A gente precisa lembrar que existem vários tipos de violência. O que o Chris Rock fez foi uma violência? Foi uma violência verbal. O que o Will Smith fez foi uma violência? Foi também uma violência física. Agora, a gente precisa também entender que quando um delinquente, um ladrão, um assassino vai até o juiz vai determinar a sua pena de acordo com o seu delito, de acordo com o que ele fez. Então, um assassino vai receber uma pena muito maior do que um ladrão. Um ladrão, às vezes, de botijão de gás, eles não vão receber a mesma pena. Uma pessoa que comete uma agressão, uma violência verbal, vai ter uma consequência também diferente daquela pessoa que cometeu uma violência física. Nenhuma das duas estão certas. Não estou aqui para julgar. E você deve também estar se questionando, e aí, quem que a gente apoia? Existe um lado certo? Existe um lado errado? Não dá para saber. Só quem está vivendo a situação. De toda forma, a gente não pode esquecer que esses tipos de comentários, esses tipos de brincadeiras, vem se tornando cada vez mais comum. É um humor debochado em cima das pessoas. Chega a ser cruel e sádico, com certeza. No Brasil a gente já teve outros comediantes, como Rafinha Bastos, que fez um comentário também desagradável em relação a Vanessa Camargo.
foi pra polícia, foi pra júri. Então, esse tipo de comédia, esse tipo de stand-up, lógico, não são todos que cometem, mas você debochar, você fazer chacota em cima de uma pessoa, também é um tipo de violência. Existem 5 tipos de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Pensando bem, tentando analisar, tentando ser o mais neutra possível, o Chris Rock cometeu uma violência moral, né, em relação ao comentário que ele fez sobre a esposa do Will Smith. Já o Will Smith, por outro lado, cometeu uma agressão, uma violência física. Os dois cometeram erros, os dois erraram. E a psicologia já explica. A gente vai agir em diversas situações por instinto. Foi o que o Will Smith fez. Em 2016 ele não fez nada. Ele deixou passar mesmo durante a cerimônia. Mas dessa vez ele já estava emocionalmente abalado. Ele mesmo depois, quando ele recebeu o Oscar pelo filme ao qual ele estava concorrendo, ele se emocionou, ele falou de que ele realmente se descontrolou, mas em nenhum momento ele pediu desculpas ao Chris Rock, porque realmente foi algo que o feriu. Talvez não fisicamente, mas internamente. Nesse momento, o Will Smith agiu pela emoção, ele agiu por instinto de proteção. Talvez até o que qualquer um de nós faríamos na situação dele. Só que, claro, ele é uma pessoa famosa, a repercussão foi muito maior, vai ser muito maior. Mas quantas vezes, às vezes, com seu vizinho, você discute por uma questão da lixeira que está no lugar errado, ou que a grama que ele não cortou, ou as folhas da árvore que estão caindo do seu lado, ou seu colega de trabalho que deixa sempre a mesa dele bagunçada e ainda manda bagunça para sua mesa, ou aquele colega que sempre fica jogando trabalho para você. Então a gente precisa aplicar ao nosso redor as coisas que a gente também faz e que muitas vezes a gente acaba agindo impulsivamente. Quando a gente age impulsivamente, as chances da gente errar são grandes. Por isso que é importante a gente desenvolver a inteligência emocional. Se ele tivesse parado, refletido, nem que fosse 5 segundos, ele podia subir ao palco e abrir o seu coração falando: olha, isso me machuca, isso ofende. Não faça chacota, não faça nenhuma piada em relação à minha esposa, porque nós estamos sofrendo e você está fazendo chacota em frente ao nosso sofrimento. Nossa, ele seria aplaudido de pé, ele seria o herói da noite. Agora ele está correndo o perigo de até perder o Oscar, infelizmente. Porque a academia de premiação não aceita nenhum tipo de violência, mas fica mais evidente a violência física do que a violência moral que o Chris Rock também cometeu. Então, algumas lições que nós podemos tirar. Talvez nós nunca iremos a uma premiação de Oscar fazer um papelão desse, mas ao nosso redor, na vizinhança, com os colegas de trabalho, né, com as pessoas da nossa família, pode ser que a gente esteja agindo impulsivamente e cometendo erros gravíssimos. E é interessante que 1 segundo pode fazer toda a diferença na sua vida. 1 segundo que você para pensar, 1 segundo que você reflete sobre o que você vai fazer, pode fazer toda a diferença na sua vida. O número de violência urbana e de pessoas morrendo por causas banais são imensos, são grandes. Pessoas que brigam no trânsito, saem do carro e às vezes estão armadas, atiram. Pronto, ali está feito um destino cruel, ali está determinado um destino cruel dessa pessoa por 1 minuto de bobeira, por 1 segundo. Se ela não tivesse passado ali naquela rua, naquele segundo, se ela não tivesse descido do carro para brigar, então pode ser que não aconteça coisas tão graves ao seu redor, mas coisas pequenas que podem mudar todo o rumo da sua história. Espero que você tenha gostado do vídeo. Desejo a todos
um pouco mais de paciência, um pouco mais de inteligência emocional, que a gente possa desenvolver inteligência emocional no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, pode ajudar muitas pessoas aí que são impulsivas. Então, por um mundo menos impulsivo e com mais inteligência emocional. Até a próxima, tchau, tchau!